nós temos os números hoje que vale a pena a gente dar uma espiada, começam pelo da inflação. A nossa inflação oficial fechou o ano abaixo do teto da meta pela primeira vez, isso desde 2020. O combate à alta dos preços foi um desafio enfrentado no Brasil e em todas as economias avançadas e trouxe, então, para o foco, para o grande holofote, as políticas implementadas por diversos bancos centrais em diversas áreas. Confira a reportagem de Saulo Tiossi. Pressão não faltou. Eu digo todo dia, não tem explicação para nenhum ser humano do planeta Terra a taxa de juros no Brasil está a 13,75. Não existe explicação. Mas o até então recém-eleito presidente Lula criticava um trabalho que havia começado bem antes. Em 2021, o Banco Central, de forma autônoma, começava a reajustar para cima a taxa Selic, que saiu de 2% ao ano e chegou a 13,75% em 2022. Nunca na história desse país, nem na história do mundo, foi feito um movimento de alta de juros tão grande no período eleitoral, mostrando que o Banco Central, mesmo no período eleitoral, entendeu que a inflação ia subir, entendeu inclusive antes de grande parte dos outros países. A Selic só começou a cair em agosto de 2023. Em dezembro, chegou na quarta queda consecutiva. E assim, no ano em que o combate à alta dos preços foi um desafio global, no Brasil, o IPCA fechou em 4,62%, abaixo do teto da meta de inflação, o que não se via desde 2020. Resultado que se deve ainda à política fiscal. A aprovação do novo marco de controle das contas públicas, mesmo sob críticas, passou um sinal positivo para o mercado, que, somado a um cenário externo que não piorou como esperado, manteve o câmbio estável. A queda no valor das commodities, em especial do barril do petróleo, depois de 2 anos de altas, também contribuiu para a entrega da autoridade monetária ao país. A inflação de volta para dentro do espaço definido pelo Conselho Monetário Nacional. Nos Estados Unidos, os esforços do Federal Reserve também trouxeram resultados. O índice de preços ao consumidor fechou em 3,4% em 2023, quase a metade de 2022. Isso depois de várias altas dos juros mais tardias do que no Brasil, o que gerou inclusive críticas de políticos mais à direita sobre Jerome Powell. Alegam que o presidente do Banco Central americano, indicado por Donald Trump, manteve os juros muito baixos por muito tempo. Mas o risco de uma recessão nos Estados Unidos foi se desfazendo ao longo de 2023 e o que se viu foi um crescimento do PIB acima do esperado, chegando a 5,2% no terceiro trimestre. A inflação sob controle, com crescimento e um mercado de trabalho robusto, aumentam as expectativas para um ciclo que já começou no Brasil. O início da queda dos juros, que nos Estados Unidos está entre 5,25% a 5,5%, o maior patamar desde 2001. Estamos com o presidente do Conselho de Administração da JAIV, Luiz Fernando Figueiredo. Luiz Fernando Figueiredo foi diretor de Política Monetária do Banco Central. Luiz Fernando, obrigado pela disposição de participar aqui da nossa Rota do WW. Boa noite. Deixa eu logo fazer minha primeira pergunta em termos de provocação a você. Foi uma das discussões mais fascinantes entre economistas e agentes de mercado. Lá atrás, você lembra do Larry Summers descascando a lenha no Banco Central, dizendo que não entenderam a inflação, comportaram-se mal diante da inflação. E hoje, justamente, o Financial Times traz na primeira página uma discussão dizendo o seguinte: a inflação caiu apesar dos bancos centrais, não por conta dos bancos centrais. Onde você está nessa apaixonante discussão, Luiz Fernando? Então, essa turma que está no Banco Central nos Estados Unidos e mesmo no Banco Central Europeu nunca viu o fenômeno de inflação. Eles leram nos livros como é que funcionou, etc., mas na prática eles não viveram, na vida adulta deles, pelo menos, eles não viveram, principalmente como Banco Central, né? Como reguladores da política monetária. Diferente do Brasil, que não é que seja uma coisa boa, mas sobre inflação a gente entende. Não é à toa que o Brasil foi o primeiro a começar a subir os juros e tem sido um dos primeiros a reduzir a taxa de juros, né? Eu acho que foi um fiasco enorme o que o Banco Central americano fez e o europeu também, porque eles ficaram o tempo todo achando que não era com eles, primeiro com um diagnóstico errado, que não era uma demanda excessiva que o mundo tinha, e sim era um problema de oferta. Demoraram muito tempo para até que essa ficha caísse.
E demoraram muito mais tempo para saber que o tamanho do remédio não era um micro-remédio, uma microdose que tinha que ser dada uma dose decente para que a inflação, para que a atividade desse uma acalmada e a inflação pudesse cair. Coisa que só muito recentemente acabou acontecendo. Thaís. William, eu quero chamar a atenção para a questão do Banco Central brasileiro. Acho que a coisa do diagnóstico equivocado do Banco Central dos Estados Unidos é um consenso no mundo inteiro e a matéria do Financial Times é bem por aí, né? A despeito dos bancos centrais, a inflação caiu por uma série de movimentos. Agora, aqui no Brasil, é uma história interessante porque foi o primeiro ano de um Banco Central independente com uma troca de governo tão radical, né? De uma direita quase extrema para uma esquerda quase extrema, e o Banco Central, no meio de uma política monetária extremamente restritiva, com a maior taxa de juro real do mundo, já descontada a inflação, e ele termina o ano do Roberto Campos Neto, que foi talvez a liderança mais atacada do governo, ele não faz parte do governo exatamente, mas ali das lideranças públicas das mais atacadas, termina o ano entregando a inflação na meta. Então, com isso, eu acho que além do valor da percepção de que o banqueiro central ele está fazendo o seu trabalho, existe uma normalização institucional. Eu adoro a conversa da institucionalidade, eu sempre trago ela... Você quer paz, tu entendi. Ela aqui. Você quer paz, entendi. Não é questão de paz. Eu acho que assim, né, eu brinco que eu vou sonhar com um dia, eu sonho com um dia em que ninguém vai saber quem é o presidente do Banco Central no Brasil. Significa que a gente finalmente encontrou alguma estabilidade, que a gente não vai precisar saber do Não Copom. é para o nosso tempo. Não é para o nosso tempo. Nós não vamos estar vivos? E é justamente a pergunta que está para o Murilo e para o Daniel agora. E o que a gente vai ter é uma troca de guarda no Banco Central brasileiro. Parece autonomia preservada. É um dos maiores riscos do ano, a troca de guarda do BC. Vamos lá. Olha, sem dúvida. Grande provocação da Thaís. Tem várias... Esse tema é muito interessante. É uma delícia estar aqui com vocês discutindo isso. Primeiro porque o Banco Central, a gestão do Roberto Campos ajudou muito o governo, né? Quer dizer, então é um paradoxo. Alguém convencer o Lula disso, mas tudo bem. Não, mas eu acho que ele sabe disso, porque primeiro ele colocou a culpa no Roberto Campos. Então é muito bom isso. Não era mais a culpa dele, presidente Lula, se o juros estava alto. Ele tinha alguém para atacar, o governo dele tinha alguém para botar a culpa dos juros. No final das contas, a política deu certo, o juro baixou. Né? Quer dizer, a inflação baixou, os juros vai baixar também, claro que a subida é mais rápida do que a descida, né? E ainda existem algumas incertezas, principalmente com relação à política fiscal. Quer dizer, ter conseguido atingir a meta vivendo uma situação de política monetária restritiva e uma política fiscal expansionista é realmente uma proeza. Agora, bom, a sua pergunta, esse ano nós vamos ter a sucessão no Banco Central. É evidente que esse debate pode trazer uma insegurança muito grande, porque o mercado ele muda de humor muito rápido. Está feliz agora, a Bolsa está lá em cima, o estrangeiro está apostando, o brasileiro também, mas se a história não for bem conduzida, pode trazer um déficit de confiança que vai afetar a governabilidade e a tranquilidade econômica no final do ano. Então, é uma questão muito delicada. Daniel, seu palpite não é um mal de falar, simpático de falar contigo, que é o seguinte: qual é a sua visão do tamanho do risco de troca no Banco Central? Não sei se dá para falar em tamanho do risco, porque acho que boa parte do mercado assimilou a ideia de que Gabriel Galípolo, ex-secretário executivo da Fazenda, já diretor do Banco Central, é favorito nessa corrida para assumir a presidência da instituição monetária. Galípolo, desde que chegou no Banco Central, sempre prestei atenção nos votos dele ali no Copom e ele ficou sempre alinhado, vocês me corrijam se eu estiver errado, a Thaís vai lembrar exatamente, mas ele sempre se manteve alinhado com Roberto Campos Neto. Agora, em que medida ele vai sofrer testes e vai ter que demonstrar
a independência do Banco Central, né? Isso acho que também é uma bela pergunta ali para frente. Uma dúvida que eu tenho, e acho que o Luiz Fernando pode responder isso melhor do que ninguém, é o seguinte: quando a gente olha a desancoragem de expectativas, o que salta aos olhos hoje é em relação à política fiscal. Ninguém acredita na meta de déficit zero, tem gente prevendo até um déficit de 1%. Aí a minha dúvida é em que medida, se o governo jogar a toalha e entregar um resultado primário muito aquém dessas expectativas e mais para um déficit de 1%, talvez até além, se ele vai desancorar também as expectativas de inflação para 2024, para 2025. Porque aí significa você ter taxa de juros que estão caminhando ali para 9%, talvez até menos, interrompendo essa queda num patamar um pouco mais alto. Luiz Fernando, essa é a pergunta de vários bilhões de dólares. Vamos lá. Primeiro, o que nós temos de evidências até agora, né? Então, nós começamos em 2023 numa situação de desastre iminente, né? Com o presidente descendo a lenha no presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda a mesma coisa. E acabamos o ano de 2023, como até o grande Murilo comentou, com a inflação caindo, o Banco Central reduzindo a taxa de juros e o presidente do Banco Central indo num churrasco com o presidente da República. Então, acabamos o ano muito melhor do que começamos. Além disso, as evidências são que o Galípolo, ele não entendia de política monetária, mas ele está tomando um belo banho de loja e a reação dele, né, as falas dele, têm sido muito realmente alinhadas. Os outros dois diretores que entraram, um deles é um grande especialista, um dos melhores especialistas do Brasil em inflação. E tem uma coisa que é o seguinte: ninguém deliberadamente, por mais que tenha uma visão ideológica, quer fazer um mau trabalho, né? E a gente dá um peso, eu acho que até demais, ao presidente do Banco Central como um líder ali da reunião do Copom. Tem vezes que ele não é o líder. Eu já participei de várias reuniões que o presidente do Banco Central acabou tendo que ele convergir e não o contrário. Então, assim, na reunião do Copom, eu não acho que seja tão simples só um diretor, o presidente, digamos, se tivesse desalinhado. Então, e como os últimos diretores estão se alinhando, eu acho que esse risco, ele talvez não seja tão grande, pelo menos olhando de agora, e talvez não seja tão grande. Mas eu vou levantar um outro risco que eu acho que é maior. O que o Banco Central tem feito, do ponto de vista de melhorar o ambiente financeiro, ampliar a concorrência bancária, melhorar o acesso das pessoas a todos os pagamentos, a investimentos, etc., de uma maneira com muito mais concorrência, a um custo muito mais baixo. Essa agenda, que eu diria que o Banco Central brasileiro talvez seja um dos líderes no mundo, eu acho que vai ficar sob júdice, porque quem está muito carregando essa agenda é o próprio Roberto Campos. Teria que ser uma pessoa muito com o perfil dele para levar essa agenda, que eu diria que é a agenda mais importante do Banco Central hoje, que são mudanças estruturais num ambiente que está ficando muito diferente com a própria questão da tecnologia, né? Eu quero só fazer um último ponto aqui, que eu acho que o Luiz Fernando fala, né, reforça o meu gosto pela institucionalidade do Banco Central. O Banco Central brasileiro tem essa característica diferente dos outros, em que ele tem a responsabilidade pela regulação do sistema financeiro e assumiu a liderança da modernização num sistema que já era moderno. O Brasil hoje é benchmark, o PIX e tudo mais, de moeda digital e por aí vai. Então, quando você escolhe, se o Lula cair na tentação de escolher qualquer que seja um presidente que não tem um mínimo de alinhamento na continuidade, e isso significa se não todo mês, mas frequentemente sentando lá com os banqueiros na Suíça, com os banqueiros nos Estados Unidos, tendo um alinhamento de conversa. Então, se o presidente escolher um presidente que não tem um mínimo de alinhamento com essa agenda, de relacionamento e de compreensão,
essa agenda fica prejulgada por percepção de que ele não vai conseguir fazer. O Daniel tinha levantado uma pergunta que era em relação à desancoragem de expectativas quanto à política fiscal. O Luiz Fernando fez uma detalhada exposição de como que ele acha que no mecanismo de tomada de decisões dentro do Banco Central, elas não são individuais e, na expressão que ele usou, não necessariamente são presas a postulados político-ideológicos, ou seja, há uma forma de tomar decisão aliada na análise dele a uma melhoria substancial do ambiente de negócios no setor financeiro brasileiro, onde ele focou mais, você na institucionalidade. Mas a pergunta do Daniel, eu acho que continua no ar, Murilo, para o empreendedor e para o investidor brasileiro. Em que medida a questão fiscal, ela, digamos, ela coloca uma nuvem mais escura em cima da monetária? Bom, sem dúvida, se a gente tiver um desempenho fiscal muito ruim, isso vai afetar a política monetária. Agora, é importante entender que o mercado ele não está cravando a meta zero, como também ninguém crava a meta de inflação. O que o mercado quer ver é o esforço do governo na direção de uma política fiscal coerente. Você e que eu acho que sim, eu acho que a equipe do Haddad está comprometida porque sabe que um deslize nisso pode afetar politicamente, né, a eleição. Agora, eu queria colocar um ponto com relação ao PIX. Se nós olharmos o Brasil de 94 para cá, existiram 3 grandes eventos econômicos que tiveram um impacto gigantesco na sociedade brasileira. Foi o Plano Real, foi o Bolsa Família pela sua estruturação que o Lula deu e pelo PIX. Quer dizer, o PIX é uma coisa absolutamente transversal. A sociedade brasileira inteira está dentro do PIX. Qualquer lugar, comprando coco na Bahia agora, na praia, esmola, enfim. Isso tem um poder político gigantesco. Então, a própria sucessão do Banco Central embute uma avaliação do PIX como um fator político importantíssimo e também do Drex, que é a moeda digital que vem por aí. Então, não é uma substituição tranquila. Agora, é evidente que o mercado que fala todo dia, fala pelo juro, fala pelo câmbio e fala pela Bolsa, tem uma influência muito grande e eu tenho certeza que a equipe econômica, que o ministro Haddad vai ter todo o empenho que a sucessão ocorra da melhor forma possível para não danificar propriamente o governo em si. Enfim, esse é o que eu queria dizer. E o nome vai precisar ter o reconhecimento de que tem capacidade para tocar essa agenda, né? Acho que é isso que o Luiz Fernando ressaltou aqui. Daniel, a questão volta para você. Você a levantou, deixou de ser uma questão retórica, está você na posição agora, né, de bater essa bola. Bom, quem sou eu para falar com o Luiz Fernando aqui do meu lado na tela, mas o momento da verdade parece que é março, quando o governo vai ter que sinalizar. Vai ter que fazer um contingenciamento, a gente não sabe de qual tamanho, mas isso vai talvez guiar um pouco melhor as expectativas. Hoje a gente trazia um pouco mais cedo a informação, por exemplo, de que uma das alternativas estudadas para manter a atual política de desoneração da folha de pagamentos, e aí a gente está falando de um impacto de 20 bilhões em 2024, criar uma taxação para as compras online, né, nos sites de comércio eletrônico, nos marketplaces, para encomendas de até $50. O que me chamou a atenção nesse processo todo é que o governo tentou fazer isso em março, abril do ano passado. E foi Lula quem teve a sensibilidade de ver, falou assim, olha, as pessoas pobres compram muito nesses sites asiáticos, principalmente, isso vai pegar muito mal. Então, alto lá, não vamos nessa direção. Agora, o governo quer dividir a conta com o Congresso, que o Congresso seja a entidade a levar adiante a taxação das compras de até $50. Bom, aí vai pulverizar bastante esse custo com a sociedade, principalmente com a classe mais pobre. Março está logo ali, a gente vai tratar muito disso. Eu queria começar
Agradecer ao Luiz Fernando Figueiredo, presidente do Conselho de Administração da JAIV, ex-diretor de Política Monetária do Banco Central, aqui à disposição de participar da nossa roda. Boa noite, Luiz Fernando. Foi um prazer. Queria agradecer aqui a presença no estúdio do cientista político e advogado, CEO da Arco Advice, Murilo Aragão. Obrigado, Murilo. Me despeço também do Daniel e da Thaís. A gente vai trocar completamente de assunto. Boa noite a meus colegas. A gente vai para o intervalo. Na volta...